Mater misericordiae. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciemos a nossa meditação diária do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 5 de novembro, quinta-feira, da 31ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que nós meditaremos hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A meditação do Evangelho de hoje. São Lucas, se pudéssemos nominá-lo, poderíamos dizer que São Lucas ele é o escritor da mansidão de Cristo e da misericórdia. Por isso que hoje, no Evangelho, nós ouvimos falar da ovelha e do dracma. E depois, mais para frente, nós temos também a parábola do Pai misericordioso. Na parábola de hoje, ovelha e dracma, ela tem como centro a perda e o encontro. Os psicólogos de hoje, através de estudos experimentais, dizem que nós temos um elevadíssimo percentual de nossas expressões e ações que não provém de juízos, mas de preconceitos. Fala-se e reage-se com base numa série de esquemas pré-fabricados, aceitos sem discussão. Não é fácil ir contra preconceitos e atitudes estereotipadas. Jesus encontrou esse mesmo obstáculo. Tinham contra Jesus preconceitos, tinham compreensões pré-fabricadas, tinham também atitudes estereotipadas. Então as críticas farisaicas não eram fruto da maldade do momento, mas por trás das críticas que faziam a Jesus estava sempre o equívoco, a caricatura e o modelo pré-concebido. Por isso que hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nós corremos um grande risco de construir um pequeno Deus de bolso. Um Deus que serve tanto para o uso quanto para o consumo e também para a justificação. Um Deus que atenda às nossas necessidades. Se assim podemos até dizer, um Deus farmácia, que a gente procura só quando tem necessidade. O Evangelho de hoje, ele quer nos perguntar: qual é a imagem que eu tenho de Deus? É um Deus que vem ao encontro da humanidade, que procura e reencontra aqueles que estavam perdidos? Ou nós temos um Deus
fabricado, um Deus distante, um Deus que é meu Deus e não um Pai nosso? Então, como é que nós compreendemos e como é que nós estabelecemos a imagem de Deus na nossa vida? Jesus apresenta um Deus que vem e na pessoa dele age na misericórdia. Resgata o ser humano perdido que estava caído ou que estava enroscado nos espinhos. Por isso que hoje o Evangelho também quer nos perguntar: não seria o momento de corrigirmos a nossa imagem de Deus? Acredito no Deus misericórdia? Se eu acredito no Deus misericórdia, também sou convidado a ser misericordioso para com os irmãos e irmãs. E isso eu sou. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro, evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando a todos de compartilhar os nossos vídeos com os seus contatos, fazendo chegar também a eles a mensagem que você recebe diariamente. Essa mensagem do Evangelho, que também deve estar nos outros corações. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor.